Além de todos esses objetos de decoração, existem também os recursos, onde os recursos são outros tipos de objetos. Aqui nós temos a mina de ouro, nós temos a ovelha e nós temos as árvores, as texturas de árvore. Então, a árvore, diferente dos objetos de decoração, ela vai ser um interactable. Pelo fato dela ser um interactable, nós vamos poder interagir com essa árvore, tanto na sua parte de colisão física, como na parte de colidir de fato. Ao personagem atacar, a árvore vai perder vida, e quando a sua vida chegar em zero, ele vai mudar a sua textura aqui para o cepo de árvore. Então, a árvore vai ser uma cena nova. O objeto de base dessa árvore vai ser um Static Body 2D, porque as árvores elas são estáticas, elas não se mexem. E esse Static Body eu vou estar chamando de Tree, de árvore. Ele vai ter um Sprite 2D como filho dele. Texture. Com o Ctrl S eu vou estar salvando essa árvore dentro de recursos, Trees, Tree.scene. E além dessa Sprite 2D eu vou ter também um Animation Player. Esse animation ele vai ter três animações. Ele vai ter a animação de idle, que é o padrão. Aqui no Snap eu vou passar a 0.1. Nessa animação de idle eu vou puxar a textura da árvore, então eu vou arrastar ela para cá. São 4 frames na horizontal por 3 na vertical. Então aqui em animation 4 por 3. Vou passar os 4 primeiros frames. Na verdade, 2, 3. Um contra a roda do mouse eu vou dar o zoom, porque aqui eu passei o mesmo. Nesse caso aqui é o frame 1, 0.4 segundos de duração. Vou marcar o botão de loop, e aqui meu webcam está na frente. 0.4 segundos, botão de loop marcado, botão de autoplay também marcado. Então quando esse objeto for carregado, a sua animação já vai vir rodando. Vou arrastar ele aqui mais para o centro da tela. E aqui dá para ver que ele já está rodando a respectiva animação dessa árvore. Vou zerar o seu transform de novo. Aqui na sua textura, eu vou desmarcar o centered, que é aquela mesma lógica que eu fiz lá com os outros objetos. E aqui em texture, eu vou ter que mudar o offset desse objeto. Então em transform eu vou estar passando menos 64 por menos 128, igual nós fizemos com o espantalho. Além disso, eu vou adicionar um collision shape. Collision. E esse formato de colisão vai pegar todo o bloco. Então aqui vai ser um retângulo 64 por 64 e no transform 32 por 32, que é exatamente para ele pegar essa região da árvore aqui. Agora, caso eu venha em Game Level, eu vou criar um novo Node 2D. Na verdade, eu não vou criar um novo Node 2D, porque o personagem ele está em Decorations, e Decorations já tem o iSort marcado. Então, caso eu crie uma categoria de árvores, o iSort das árvores estaria em uma layer diferente do iSort do personagem. Então, poderia ser que tivesse algum bug visual na hora de estar ordenando os objetos na vertical. Nesse caso, aqui em Decoration, eu vou estar instanciando algumas árvores. Então, ele já instanciou aqui na origem. Vou estar passando a árvore para cá. Se eu tiver embaixo do personagem, dá para ver que o personagem está sendo renderizado atrás. Se eu tiver em cima, dá para ver que o personagem está sendo renderizado na frente. Então, as árvores elas só vão existir aqui em cima da montanha. Então, vou estar criando algumas árvores. Só nessa parte da ilha aqui mesmo, só para exemplificar para vocês. Ao rodar o nível, dá para ver que nós já temos as nossas árvores rodando as suas respectivas animações. Então, no momento, é como se elas existissem como objetos de decoração. Voltando para a cena da árvore, nós temos outras duas animações. Então, eu vou estar criando a animação de hit. A animação de hit, ela vai estar na segunda fileira. Então, é a partir do frame 4, frame 5,
4, 5. E aqui no 0.2, ele já vai voltar para a animação de idle. Então vai ser 0.2 segundos, não vai estar loopado. É como se ele chamasse esse hit e depois voltasse para a animação de idle. E além disso, nós temos a animação de kill, que é a animação de morte dessa árvore. Aqui em textura, a animação de kill vai ser o frame 8. Vai ter 0.1 segundos de duração e vai estar loopado. É esse o frame, na verdade não vai estar loopado. É esse o frame que ele vai rodar quando essa árvore estiver morta. Para a gente poder testar essa árvore perdendo vida, nós de alguma forma precisaríamos que o nosso personagem causasse dano a essa árvore por meio de áreas. Existem áreas que, quando entram em contato, podem causar dano a outras estruturas, baseado na lógica que nós definimos, claro. Então, aqui no personagem de base, eu vou criar uma área 2D e essa área eu vou estar chamando de Attack Area. Essa área de ataque ela vai precisar de um Collision Shape. Collision. E o seu shape vai ser um círculo. Por padrão ele vai estar desabilitado. Agora aqui em Player, eu vou definir esse círculo. Ele não está deixando eu definir aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou deletar esse Collision. E ele vai ser uma instância individual de cada uma das classes. Aqui no Player, eu vou e crio esse Collision Shape. Collision. Seu formato de colisão vai ser um círculo, tamanho de 64, mais ou menos. E a sua posição vai ser de 64 também. Mais ou menos essa posição aqui. Por padrão ele vem disabled, desabilitado. Agora, aqui em Animation Player, nós temos a animação de atacando com o machado e atacando com o martelo. Aqui em atacando com o machado é mais ou menos no frame 3, 0.3, né, que é o quarto frame, e 0.4, que é o quinto, que essa colisão ela precisa estar habilitada. Então aqui em 0.3 eu vou vir aqui em Collision e o seu Disabled, que está como falso, eu vou clicar nele, vou marcar que ele vai estar ativado. E aqui em 0.5 eu vou clicar com o botão direito e inserir uma nova chave, uma chave de desativado. Então aqui em 0 vou inserir uma nova chave, que é para dizer que ele vai começar desabilitado. Então é como se ele fizesse isso. Ele está ativando essa área de colisão do ataque. Agora aqui na Reset, por padrão Disabled, ele vai ser True. Ele vai começar desabilitado. E aqui no martelo vai ser uma lógica parecida. Vai começar desativado. Aqui em 0.3 nós vamos habilitar. E em 0.5 nós vamos desativar de novo. Agora aqui no código do player, eu vou guardar uma referência a esse Collision Shape. Attack Area Collision. Que é um Collision Shape. Então aqui no player eu vou armazenar esse colisor. E eu preciso fazer algumas coisas. A primeira coisa que eu preciso fazer, no nosso método de atualizar a direção, caso a sua velocidade em x seja maior do que zero, a posição em x desse colisor vai ser igual a 64, igual nós já configuramos. Mas caso a velocidade em x seja menor do que zero, ou seja, ele esteja andando para a esquerda, a sua posição em x precisa ser menos 64. Fazendo dessa forma, vou tornar as colisões visíveis, formatos de colisão visíveis. E aqui na Game Level, dá para ver que por padrão ele começa para direita. Se eu virar, ele vai para esquerda. E se eu atacar, dá para ver que ele já está habilitando essa hitbox respectivamente. Então, aqui em Base Character mesmo, eu vou conectar o Body Entered dessa Attack Area. Então, eu vou conectar aqui o sinal de Body Entered no Base Character, on Attack Area Body Entered. Nós temos esse body e eu posso verificar se esse corpo é uma árvore. Então aqui em tree eu vou atribuir um código para ela, tree.ed,
Eu não posso definir o nome de classe de tree, porque é uma palavra já reservada, é uma classe que já existe. Então, nesse caso, eu vou chamar ela de physics tree. Agora eu vou copiar esse nome de classe, porque lá no player eu vou verificar se o corpo que está entrando em contato com essa área, ele é dessa classe physics tree. Caso seja, então a área de ataque está entrando em contato com a área da árvore. Nesse caso, eu vou acessar a árvore na função update health, a função de atualizar a vida dessa árvore, passando um dano. E o dano que eu vou passar é um valor aleatório entre 1 a 5. É por isso que eu estou passando nesse formato de lista aqui. Caso vocês queiram, vocês podem ter aqui em cima, em variáveis, a variável de ataque mínimo, mínimo ataque, que vai ser um inteiro, por padrão vai ter o valor de 1 nesse meu caso, e max ataque, inteiro, e vai ter o valor de 5. Agora aqui embaixo, ao invés de passar esses números mágicos que a gente chama, a gente passa mínimo ataque e máximo ataque. Se eu rodar do jeito que está a game level e for atrás de uma árvore, vocês vão ver que quando eu executar o ataque, ele vai dar um erro. Porque o update health, esse método que nós estamos chamando, não existe na árvore. Então, aqui na árvore, eu vou criar essa função, update health, damage range, que é uma lista, porque nós estamos passando no formato de lista, que é aquele 1 a 5. O dano está sendo recebido desse jeito aqui. Então aqui dentro eu vou ter que decrescer a nossa vida por um randy range, um valor aleatório entre esse nosso limite aqui, de 1 a 5. Então damage range no índice 0 vai ser 1. Damage range no índice 1 vai ser 5. Só que no caso health não existe. Vou criar a categoria de exportação de variáveis, onde nós vamos ter a vida da nossa árvore. Por padrão, vou definir um valor de 15. Mas caso vocês queiram que a árvore de vocês tenha valores aleatórios, na função ready de cada uma das árvores, vocês podem dizer que a vida ela vai receber um valor aleatório entre dois valores. E aqui eu posso ter a minimum health, vai ter o valor de 10, e a max health vai ter o valor de 30. Fazendo dessa forma, vocês não precisam inicializar a vida aqui. Basta dizer que a vida vai ter um valor aleatório entre 10 e 30, que foi esse exemplo que nós passamos aqui. Além disso, depois de decrescer a vida pelo dano do personagem, nós precisamos verificar se a vida ela é menor ou igual a 0. Caso a vida seja menor ou igual a 0, então nós precisamos configurar uma variável isDead, que é um booleano igual a false, para verdadeiro. Porque nesse caso, se a sua vida for menor do que 0, então ele morreu. Além disso, nós vamos precisar da categoria de objetos para armazenar o nosso animation player. Animation player. E caso ele entre aqui dentro, nós vamos precisar pedir para ele dar um play na animação de kill. Vou estar ocultando isso aqui que está pegando muito espaço. E que eu vou dar um return. Caso ele não entre nesse if, significa que a árvore ainda está viva. Então basta chamar uma animação de hit. Caso ele tenha morrido, aqui em cima mesmo nós vamos criar uma verificação. Caso ele esteja morto, vamos dar um return. Porque se nós não dermos um return, ele vai chamar, vai ficar rechamando esse código aqui várias vezes. Então com isso nós nos certificamos de que quando ele estiver morto, ele não vai executar nenhum desse bloco de código aqui de baixo. Aqui na árvore, inspetor, vou estar vinculando o nosso animation ao animation player. E agora, caso eu execute a game level, vocês vão ver que ele não vai... Ele vai chamar a animação de hit, mas ele vai ficar travado nela. Ele está travado na animação de hit porque ao final da animação de hit, nós precisamos notificar a nossa árvore que a sua animação terminou.
e que ele precisa chamar a animação de idle novamente. Então aqui na árvore, vou conectar esse animation finished aqui na árvore, onAnimationFinished. E se o nome da animação que terminou for igual a hit, nós vamos pedir para o nosso animation player chamar a animação de idle. Agora rodar game level. Ao chegar próximo à árvore e hitar ela, ele chama a animação de hit da árvore, mas depois ele volta para a animação de idle. E caso eu dê alguns hits na árvore, a sua vida ela vai ser menor ou igual a zero e ele vai ficar só nesse cepo de árvore aqui. E aqui nós podemos destruir todas as árvores que nós temos de forma individual. Outra coisa que eu quero fazer aqui com vocês, aqui em árvores não, mas aqui em recursos nós temos essas madeiras. Wood Idle, que é só uma madeira individual, sem sombra, mas nós temos a árvore, a madeira no caso, spawnando. Ao derrubar uma árvore, eu quero spawnar alguns pedaços de madeira. Então aqui em Tree, na verdade aqui em Tree não, eu vou ter uma nova cena que vai ser uma área 2D, que vai ser o Collectible Component, componente coletável. Com Ctrl S, eu vou estar salvando esse Collectible dentro de uma pasta de coletáveis, Collectible Component, e vou atribuir um código a ele, Collectible Component.gd. Definir o seu nome de classe, Collectible Component. E esse coletável, ele vai precisar de uma Sprite 2D, que é a sua textura. E ele vai precisar também de um Animation Player. Animation. Não vou definir as animações aqui, a animação vai ser individual de cada um dos objetos. Então, eu vou criar uma nova cena herdável a partir desse coletável. E essa primeira vai ser a madeira. Então, aqui em textura, eu vou passar essa wood spawn. Aqui em animation, eu vou criar a animação de spawn, onde eu vou ter todos esses frames, que no caso são 7 frames na horizontal. 0,1 segundos. Chamar todos esses frames 0,7. E eu vou dar um autoplay nessa spawn. Com o Ctrl S eu vou estar salvando o Wood aqui dentro de coletáveis. E aqui eu vou estar renomeando, eu deixei no singular. Rename Collectibles. E caso eu arraste um pouco essa madeira e rode essa cena, dá pra ver que ele vai estar chamando a animação de spawn dessa madeira. Aqui em Transform eu vou zerar o Transform da madeira. E vou adicionar um Collision Shape como filho dela. Collision. Esse Collision vai ser um círculo. Vai ter 64 pixels de tamanho, mais ou menos. Não tem problema. Na verdade, vou estar deixando 32 para não ficar muito grande. E aqui em Collectible Component, eu vou estar criando o Body Entered, onBody Entered. E caso o corpo que esteja entrando em contato seja o base character, o nosso personagem, eu vou dar um QE-free nesse objeto. E lá no nosso personagem, body.addItem, passando o item que nós estamos adicionando, wood. E a nossa madeira, ela possui um dicionário de informações. Na verdade, não preciso disso. Vai ser o nome, item name, wood. Eu vou estar passando em português para ficar mais legível. Madeira. Item amount. Aí a quantidade desse item vai ser um random entre 1 a 5.
E nós vamos ter a item texture, a textura desse item. Aí o path da textura, ele tá bugando, eu vou estar desmembrando. A textura desse item vai ser a nossa Wood Idol. Essa aqui. Vou clicar com o botão direito, copiar o path e passar aqui. Então lá no player eu vou precisar desse add item, mas por enquanto eu vou dar um Ctrl K nessas 3 linhas para comentar, porque a parte do inventário vai ficar para um vídeo futuro. O que eu quero fazer mesmo é spawnar esse coletável e depois de spawnado, caso o personagem passe dentro do range dele, eu quero deletar esse item. Então com essa lógica definida, agora aqui na árvore eu vou armazenar essa cena de madeira. Wood Collectible, que é uma package scene, vai pré-carregar esse nosso wood. Então aqui, quando ele tiver morrido, eu vou ter um método spawnar madeira. Vou estar criando essa função aqui, spawn wood. Aqui em cima eu vou definir variáveis. A quantidade mínima de madeira, minimum wood, vai ser 1. E maximum wood vai ser 5. Então sempre que uma árvore for destruída, ela vai spawnar entre 1 a 5 madeiras. Agora aqui na spawn wood eu vou ter a quantidade de madeiras que vão ser instanciadas, amount. Vai receber um run range entre a quantidade mínima e a quantidade máxima. E para cada iteração nessa quantidade, ou seja, se nós temos 3, ele vai entrar no nosso for 3 vezes. Então para cada iteração nessa quantidade de madeiras que ele vai estar instanciando, nós vamos ter essa nossa wood, que é esse collectible component, que vai receber esse nosso wood collectible ponto instantiate. Nós vamos estar instanciando essa madeira. A posição global dessa madeira vai ser igual à posição global da nossa árvore, no caso aqui é igual. Wood.globalPosition vai receber a posição global da nossa árvore, além de um pequeno offset. E esse offset vai ser um range, um vetor de 2 dimensões, no caso, que vai ter 2 valores aleatórios, um para o eixo X e outro para o eixo Y. Vai ser valores aleatórios entre menos 32 e mais 32, menos 32 e mais 32. Então, como nós vamos estar instanciando mais de uma madeira, eu não quero que todas fiquem na mesma posição. Adicionando essa pequena lógica aqui, eu tenho uma chance de ter um offset entre menos 32 e mais 32, menos 32 e mais 32. Então é como se eu tivesse um quadrado de spawn, onde essas madeiras podem estar sendo instanciadas. Além disso, depois de definir a posição global dessas madeiras, eu vou estar acessando a raiz do projeto e vou estar fazendo uma chamada para adicionar essas madeiras na raiz. Add child, de adicionar um filho. E o filho que nós vamos estar instanciando é justamente essa madeira aqui, que nós definimos nessa lógica. Então, com essa lógica definida, eu vou voltar aqui no nosso personagem, vou aumentar o seu ataque mínimo para 10 e o seu ataque máximo para 30. Dessa forma eu consigo testar de forma mais efetiva o dano que ele está causando. Então eu vou rodar aqui a Game Level, vou subir na montanha e ao hitar a árvore, dá para ver que ele instancia a madeira e ao passar perto, como eu estou passando perto com o personagem, ele está deletando essas madeiras. Ele não está enviando para o inventário porque eu comentei aquele código. Essa lógica de estar enviando os itens e criando o inventário, como eu disse, vai ficar para um vídeo futuro, porque nós ainda temos outros interactables para construir, que no caso são a mina de ouro e as ovelhas. Era isso para esse vídeo, pessoal. Lembra de deixar o like, se inscrever e botar um comentário aí, vai estar ajudando bastante na divulgação. Além disso, na minha Linktree, que é o primeiro link da descrição, vocês têm acesso a todos os meus cursos com desconto já aplicados, além do Stranded
Caso você não possa comprar o jogo, considere colocar ele na sua wishlist, já me ajuda muito. E o link de todas as minhas redes sociais. No mais era isso. Forte abraço e até a próxima. Valeu.